No planeta, existem muitos lugares que nos fazem sentir como se estivéssemos no paraíso. Mas há um país cuja beleza de seus recantos e o calor e hospitalidade de seu povo são tão intensos que fazem com que turistas estrangeiros se deixem envolver por encantos e tentações difíceis de resistir. Neste novo vídeo do Controle Sem Lei, vamos conhecer em detalhes Maurício, um dos países mais remotos e enigmáticos, mas ao mesmo tempo fascinantes do planeta. Maurício, um país africano, onde milhares de escravos fugitivos precisaram se esconder para sobreviver, acabou transformando esta bela ilha em um dos paraísos mais desejados da Terra. Um enclave mágico, escolhido por hindus, africanos, chineses e europeus ao longo dos séculos, que deu origem a uma das misturas culturais mais diversas e belas do planeta. Um país repleto de curiosidades únicas, como a presença de um grande número de mulheres solteiras, muitas das quais se sentem atraídas por turistas latinos e europeus. Um lugar com misteriosas ilhas fantasmas, que guardam tesouros escondidos, protegidos pelas cobras mais venenosas do mundo. Uma ilha que abriga um dos fenômenos naturais mais espetaculares da Terra, uma cachoeira subaquática que parece brotar do interior do mar. Descubra conosco qual foi a ilha favorita do mítico pássaro Dodô, uma criatura cuja existência se desfez no mistério das densas florestas deste paraíso terrestre. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que descobrir Maurício conosco vai te surpreender. Vamos começar. Maurício é uma pequena, porém fascinante nação insular, localizada no Oceano Índico. Para a maioria das pessoas que a conhecem, é um verdadeiro paraíso na Terra. Situada a leste de Madagascar e ao sudeste do continente africano, essa ilha tropical é famosa por suas praias de areia branca, águas cristalinas e sua vibrante vida marinha, o que a torna um destino ideal para os amantes do turismo de praia e da natureza. Mas além de sua deslumbrante beleza natural, Maurício guarda uma história rica, cheia de curiosidades que a tornam única no mundo, como veremos agora. Com uma população que ultrapassa 1 milhão de habitantes, Maurício é o país mais densamente povoado da África, com uma alta concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Apesar de seu pequeno território, o país possui uma impressionante diversidade cultural, resultado de séculos de migração e comércio. Uma realidade que também explica por que sua população demonstra especial simpatia e interesse por turistas estrangeiros. Sua alta densidade populacional em nada diminui a exuberância natural da ilha, marcada por praias paradisíacas, montanhas de origem vulcânica e uma vegetação abundante. Além disso, graças ao seu clima tropical, Maurício é um destino ideal praticamente o ano inteiro. O clima é quente e agradável, com temperaturas que variam entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Os melhores meses para aproveitar seu esplendor natural vão de maio a dezembro, quando o clima é mais seco e as temperaturas são moderadas. Ideais para relaxar nas praias ou explorar seus encantos naturais. Embora, como já dissemos, a ilha seja perfeita para umas férias relaxantes em qualquer época do ano. Maurício também possui uma história fascinante. Apesar de ter permanecido desabitada por séculos, acredita-se que os árabes foram os primeiros a avistá-la, por volta do século X, deixando registros e artefatos, bem como nomes que ainda hoje persistem na tradição oral e na história local. Embora não tenham se estabelecido na ilha, seu desaparecimento repentino e em circunstâncias misteriosas, somado às lendas que os envolvem, contribuíram para o fascínio e o mistério que cercam a origem de Maurício. No entanto, foi apenas com a chegada dos portugueses no século XV que a ilha começou a aparecer nos mapas europeus. Posteriormente, os holandeses se estabeleceram ali e deram-lhe o nome de Maurício, em homenagem ao príncipe Maurício de Nassau, importante nobre holandês. Devido a essa triste história de colonização,
A história de Maurício também é marcada pela escravidão. No século XVII, a ilha passou para o controle francês, e foi então que milhares de escravos africanos foram trazidos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Muitos desses escravizados, enfrentando condições extremamente adversas, conseguiram escapar e encontraram refúgio no Monte Le Morne Brabant, uma montanha mítica da ilha que, até os dias de hoje, permanece como símbolo de resistência e liberdade. Símbolo da liberdade, esses escravos fugitivos, conhecidos como Browns, viveram escondidos nas montanhas por anos. Após a abolição da escravatura, muitos deles retornaram às comunidades. Acredita-se que essa luta e resiliência estejam na origem das grandes transformações e ações que fizeram da ilha o que ela é hoje. O Le Morne Brabant é hoje um patrimônio mundial da Unesco e um símbolo nacional de resistência e liberdade em Maurício. Depois de enfrentar o passado sombrio da escravidão e a luta dos escravizados fugitivos por liberdade nas encostas do Monte Le Morne, Maurício transformou sua história dolorosa em um motor de crescimento e prosperidade. A combinação de sua rica herança cultural, sua capacidade de atrair turistas internacionais e sua infraestrutura econômica sólida permitiu que a ilha não apenas se recuperasse, mas florescesse. Atualmente, Maurício se destaca por sua estabilidade econômica e por seu setor turístico desenvolvido, oferecendo uma experiência única e luxuosa que coloca o país na vanguarda do desenvolvimento no continente africano. Boa parte do sucesso dessa transformação também se deve ao fato de que, ao longo dos séculos, Maurício foi um verdadeiro caldeirão de culturas. Hoje, a população é majoritariamente de origem hindu, resultado da chegada em massa de trabalhadores indianos durante a era colonial britânica, após a abolição da escravidão. Essa diversidade cultural influenciou profundamente a identidade nacional, permitindo a convivência harmoniosa de religiões como hinduísmo, islamismo, cristianismo e budismo, o que torna Maurício um local de grande riqueza espiritual e cultural. Além de seu notável desenvolvimento econômico e turístico, grande parte da população mauriciana é de origem mestiça, fruto da mistura histórica entre africanos, europeus e indianos. Essa diversidade étnica criou uma sociedade vibrante e acolhedora, onde os turistas são recebidos com um calor humano especial. A atração de mulheres e homens mauricianos por visitantes e turistas estrangeiros é ampliada por diversos fatores. Um deles é o fato de a ilha, sendo um destino remoto e relativamente pequeno no Oceano Índico, proporcionar uma experiência única de refúgio e exclusividade, longe da agitação do continente africano. Essa distância geográfica adiciona um ar de mistério e descoberta, fazendo com que os visitantes sintam que estão desbravando um recanto escondido do mundo, e se sintam especialmente bem recebidos, já que os habitantes de Maurício adoram conhecer o mundo através dos relatos de estrangeiros. Outro fator importante está ligado à história multicultural da ilha. Há séculos, Maurício tem sido um ponto de encontro entre raças e culturas, o que fomentou uma atitude naturalmente aberta e curiosa em relação ao mundo exterior. Além disso, a ilha apresenta uma proporção significativamente maior de mulheres solteiras em relação aos homens. Com 52% da população composta por mulheres, estima-se que existam mais de 68 mil mulheres a mais que homens em Maurício. Muitas delas demonstram interesse em explorar novas oportunidades e conhecer pessoas de outras partes do mundo. Essa dinâmica favorece uma relação especial com os turistas, que muitas vezes são vistos como uma oportunidade de ampliar experiências pessoais e horizontes culturais. A busca por novas vivências e até mesmo a possibilidade de emigrar despertam ainda mais o desejo de criar conexões com pessoas de outros países. Um dos aspectos mais fascinantes de Maurício é sua conexão com o dodô, uma ave que se tornou símbolo icônico da ilha. O dodô,
uma espécie extinta de ave não voadora, era endêmica de Maurício e é lembrado por sua aparência peculiar e pela trágica história que envolve sua extinção. Essa ave, que atingia cerca de 1 metro de altura e pesava aproximadamente 10 quilos, vivia em Maurício sem predadores naturais, o que lhe permitiu evoluir sem a necessidade de voar. O dodô é lembrado principalmente por sua aparência desajeitada e por sua incapacidade de voo, características que lhe renderam o apelido de atobá, ou pássaro bobo. O dodô se tornou um verdadeiro símbolo da ilha, não apenas por sua importância na história natural, mas também pelo impacto que sua extinção causou na percepção da vida selvagem em Maurício. Quando os primeiros exploradores portugueses e holandeses chegaram à ilha no século XV, encontraram o dodô vivendo nesse habitat natural único. No entanto, o destino da espécie já estava selado. A chegada dos europeus e principalmente dos animais que trouxeram consigo, como porcos e ratos, foi desastrosa para os dodôs. Esses animais invadiram os ninhos, localizados no solo, e destruíram os ovos, o que resultou em apenas alguns anos na extinção de uma espécie que havia sobrevivido por milênios. A extinção do dodô foi consumada no final do século XV, e hoje essa ave se transformou em um símbolo da fragilidade da vida na Terra diante da intervenção humana. A sua história leva muitos a refletirem sobre a importância da preservação ambiental e o impacto das ações humanas sobre o ecossistema. Maurício, o paraíso que outrora abrigou o dodô, carrega com orgulho o legado desse pássaro extinto, incorporando-o à sua identidade e beleza como nação. Embora o dodô não exista mais nas terras da ilha, a deslumbrante natureza mauriciana continua a encantar os visitantes com seu esplendor incomparável. Um dos fenômenos naturais mais surpreendentes e que mantém Maurício no centro das atenções turísticas do mundo é sua famosa cachoeira subaquática, uma maravilha que colocou a ilha no mapa dos destinos mais fascinantes do planeta. Essa chamada Cachoeira Subaquática de Maurício está localizada próxima à Ilha Rodrigues, no leste do arquipélago. Embora não seja uma cachoeira no sentido literal, trata-se de um fenômeno visual extraordinário, gerado por um efeito óptico no fundo do mar. A ilusão é causada pela combinação da sedimentação de areia com as correntes de água da lagoa ao redor. A areia, sendo arrastada para as profundezas, cria a impressão de uma corrente d'água despencando por uma queda invisível, simulando assim uma cachoeira no interior do oceano. Esse efeito é o resultado da interação entre o relevo subaquático e a luz que se refrata nas águas cristalinas. A profundidade variável da lagoa, somada à presença de correntes marítimas, forma uma imagem dinâmica que muda conforme as marés e a luz do sol. À medida que a areia desce pelas encostas do fundo do mar, a ilusão de um fluxo contínuo se forma, criando uma cena mágica e impressionante, tanto vista da superfície quanto, especialmente, do alto. Se você tiver a sorte de chegar a Maurício de avião durante o dia, certamente poderá ver esse espetáculo natural das alturas e ficará sem palavras diante da beleza do fenômeno. Mas a cachoeira subaquática não é apenas visualmente impressionante. Ela também atrai fotógrafos e turistas do mundo inteiro que vêm até a ilha exclusivamente para admirar e registrar essa maravilha natural única. E vale ressaltar, a cachoeira subaquática não é a única maravilha de Maurício. De fato, a ilha ganhou o apelido de Havaí africano, graças ao seu impressionante conjunto de belezas naturais, que rivalizam com as do famoso destino norte-americano. Esse apelido destaca a combinação perfeita entre as paisagens tropicais exuberantes e o ambiente paradisíaco que atraem visitantes de todos os cantos do mundo em busca de um refúgio idílico no coração do Oceano Índico. Entre os elementos que ajudaram a construir essa reputação estão verdadeiros tesouros naturais, como o Parque Nacional das Gargantas do Rio Negro, um verdadeiro oásis de biodiversidade e beleza cênica preservada. Black River Swamps,
Um verdadeiro oásis de biodiversidade e beleza cênica, abriga as deslumbrantes cachoeiras de Chamarel, onde a água despenca de altas falésias, criando uma vista espetacular, cercada por exuberante vegetação tropical. Outro lugar incrível que você não pode deixar de visitar em uma viagem às Ilhas Maurício é o Terre de Sept Couleurs, uma formação geológica única em que areias de cores vibrantes se misturam, formando uma paisagem multicolorida que parece saída de um sonho. Esses locais evidenciam a extraordinária diversidade natural de Maurício e sua capacidade de oferecer paisagens de uma beleza surpreendente. Além dessas atrações, Maurício proporciona outras experiências inesquecíveis, que fazem com que qualquer pessoa que tenha o privilégio de explorá-la se sinta verdadeiramente no paraíso. Os pôr do sol na ilha são especialmente memoráveis. O sol mergulha lentamente no horizonte do Oceano Índico, pintando o céu com tons dourados e rosados. As praias de Maurício, com suas areias brancas e águas cristalinas, também são internacionalmente famosas pela beleza. Seus recifes de corais coloridos criam um cenário submarino tão encantador que parece nos transportar para outra dimensão. Tudo isso reforça por que Maurício não é apenas conhecida como o Havaí africano, mas também como um destino de sonho, repleto de surpresas naturais e uma beleza deslumbrante, o que fez dessa encantadora ilha um dos destinos turísticos mais procurados e desejados do planeta. Uma joia escondida para os apaixonados por mergulho e snorkeling é a Reserva Natural Marinha de Île-aux-Bénitiers. Esse santuário subaquático é único no mundo, oferecendo um ambiente selvagem e protegido que abriga uma impressionante variedade de vida marinha. É o lugar ideal para explorar a biodiversidade marinha em um cenário de tranquilidade e preservação, sendo considerado um dos destinos mais cobiçados do mundo para mergulhadores e praticantes de snorkeling. Mas, além de toda essa beleza natural, Maurício também é um lugar repleto de mistérios. Um dos enigmas mais intrigantes da ilha é a enigmática Ilha das Serpentes, um enclave fantasma conhecido por sua atmosfera misteriosa. A Ilha das Serpentes manteve sua reputação enigmática ao longo dos anos, apesar dos esforços para povoá-la. Ninguém conseguiu se estabelecer ali de forma permanente. A principal razão para esse fenômeno é a presença de uma população extremamente perigosa de cobras venenosas e letais. Entre as espécies que habitam a ilha estão a cobra coral, a cascavel e a cobra marinha, 3 das mais mortais do mundo. Essas serpentes transformaram a ilha em um local temido e evitado, adicionando uma nova camada de mistério a um território já envolto em lendas. Além disso, a Ilha das Serpentes também é conhecida por seu peculiar relógio natural, um fenômeno geológico surpreendente em que pedras dispostas de forma única criam a ilusão de um relógio desenhado na paisagem. Este relógio se tornou um ponto de interesse curioso para os visitantes. No entanto, o que realmente intensifica o misticismo do lugar é a lenda do tesouro pirata escondido em suas costas. De acordo com antigos mapas e relatos, acredita-se que um infame pirata chamado William, conhecido como Capitão Kidd, tenha enterrado um tesouro imenso nessa ilha por volta do final do século X. Apesar de várias expedições exploratórias, a localização exata do tesouro continua sendo um mistério, o que alimenta inúmeras histórias e lendas sobre o famoso pirata e seu tesouro desaparecido. Como você pode ver, essa combinação de cobras mortais, formações geológicas misteriosas e um tesouro pirata enigmático transformou a Ilha das Serpentes em um dos lugares mais misteriosos e intrigantes de Maurício. Chegando a este ponto, aproveitamos para te perguntar: você conhece Maurício? Acha que é um lugar de pessoas calorosas e acolhedoras, com carinho especial por turistas? Se ainda não conhece, você gostaria de explorar esse paraíso?
teria coragem de entrar na misteriosa Ilha das Serpentes? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor forma de nos ajudar a continuar trabalhando duro para trazer semanalmente conteúdos incríveis que mostram as maravilhas do mundo. Muito obrigado! Maurício é famosa não apenas por suas paisagens paradisíacas e locais enigmáticos, mas também por sua extraordinária mistura de culturas e etnias, que contribuem para a beleza única da ilha. A ilha é lar de uma população diversa, fruto da mistura entre africanos, hindus e outros grupos, resultando em uma das combinações étnicas mais fascinantes e esteticamente belas da África. Essa fusão cultural se reflete não apenas na aparência física dos habitantes, mas também na riqueza de tradições e costumes que definem a identidade mauriciana. A presença da comunidade hindu em Maurício é tão forte e influente que pode ser considerada o grupo étnico predominante da ilha. Representando mais de 48% da população, ela supera até mesmo a etnia africana em termos de visibilidade cultural e religiosa. A razão para isso remonta ao início do século XIX, quando, após a abolição da escravidão, os colonizadores britânicos trouxeram trabalhadores contratados da Índia para atuarem nas plantações de cana-de-açúcar. Esses imigrantes hindus trouxeram consigo seus costumes, crenças e tradições religiosas, que foram incorporados e floresceram dentro do tecido cultural da ilha. Hoje, os hindus influenciam fortemente o dia a dia da sociedade mauriciana. Um dos eventos mais marcantes dessa tradição é o Festival Holi, conhecido como o Festival das Cores. Essa celebração vibrante ocorre em março e marca a chegada da primavera. Durante o festival, as pessoas se reúnem para lançar pós coloridos, dançar ao som de músicas alegres e desfrutar de uma atmosfera de pura festa e alegria. Além disso, um dos locais mais sagrados para os hindus em Maurício é o Grand Bassam, um lago sagrado localizado nas montanhas, também conhecido como Ganga Talao. Os templos que cercam o lago são conhecidos por sua arquitetura imponente e por serem centros de importantes cerimônias religiosas. Peregrinos de toda a ilha visitam o lago para fazer oferendas e participar de rituais, com a crença de que o Grand Bassam compartilha uma conexão mística com o rio Ganges, na Índia. Outra curiosidade interessante sobre Maurício, ligada à cultura hindu e ao passado colonial, é que foi lá que se produziu, pela primeira vez no mundo, o café feito a partir da cana-de-açúcar. No século XIX, os britânicos introduziram essa técnica inovadora, estabelecendo as primeiras plantações voltadas à produção desse tipo de café. Esse processo antecedeu a popularização dos cafés tradicionais, como os colombianos e brasileiros, e acabou sendo preservado e refinado pela comunidade hindu ao longo dos anos. Hoje, Maurício é um dos poucos lugares do planeta onde ainda é possível degustar o raro e saboroso café de açúcar de cana. Em outras partes do mundo, como no caso do café colombiano ou brasileiro, que só se popularizaram posteriormente, a tradição do café produzido a partir da cana-de-açúcar foi consolidada e preservada em Maurício pela comunidade hindu. Os hindus mantiveram viva essa técnica, aprimorando-a ao longo das gerações e integrando-a à sua cultura. Graças a esse esforço, hoje, Maurício é um dos poucos lugares do planeta onde ainda é possível saborear o raro e saboroso café feito de açúcar de cana. Além disso, Maurício também é conhecida por suas tradições únicas que revelam uma profunda conexão com a natureza. Entre as celebrações mais marcantes está o Festival do Vento, um evento que homenageia os ventos constantes que sopram pela ilha. Durante o festival, os moradores se reúnem para participar de competições de pipas e barcos à vela, celebrando a influência desses ventos na vida cotidiana e nos costumes locais. A ligação da ilha com a natureza é antiga. Desde os seus primórdios, sua história está ligada à sua origem vulcânica, sendo um antigo vulcão o responsável por sua formação.
Embora a atividade vulcânica tenha diminuído significativamente com o tempo, ainda é possível observar atividade geotérmica em regiões como o Parque Nacional da Terra das Sete Cores. Este parque é famoso por suas colinas de tons vibrantes, resultado direto da ação vulcânica que moldou sua paisagem surreal. Mas a relação da população com a natureza vai além da geologia e das festividades. Muitos habitantes de Maurício acreditam que rios e lagos locais são habitados por espíritos da natureza. Os hindus, em particular, incorporam essas crenças em seus rituais e práticas diárias, usando esses corpos d'água como locais de oferendas e orações. Fenômenos naturais como rios e lagos não são apenas admirados e respeitados, mas também são vistos como mensageiros espirituais, capazes de trazer sinais e orientações sobre o futuro. Para muitos mauricianos, a natureza oferece presságios e respostas sobre o destino daqueles que buscam sabedoria espiritual por meio do ambiente ao redor. A beleza estonteante, as tradições vibrantes e as curiosidades únicas fazem de Maurício não apenas um destino paradisíaco, mas também um ponto de grande interesse para os amantes da filatelia. A ilha é conhecida mundialmente por seus selos postais históricos, alguns dos quais estão entre os mais raros e valiosos do planeta. Esse fascínio pelos selos mauricianos se deve, em parte, à importância histórica de Maurício, que foi o quinto país do mundo a emitir selos postais. Eles ganharam notoriedade por sua raridade e pela rica história que carregam. Entre os mais cobiçados estão o Penny Blue e o Penny Red, especialmente valorizados devido a erros de impressão e à baixa quantidade de exemplares preservados em perfeito estado. Esses selos são altamente estimados por colecionadores, não apenas por seu alto valor monetário, mas também por sua relevância histórica e pelo mistério e fascínio que despertam. Para quem deseja ver de perto esses tesouros filatélicos, o lugar ideal é o Museu Blue Penny, localizado em Port Louis, a capital. O museu abriga uma coleção impressionante de selos de Maurício, incluindo os exemplares mais raros e preciosos. Neste momento, talvez você esteja pensando em visitar esse paraíso em um futuro próximo. Se for o caso, saiba que o canal Controle Sem Lei pensou em tudo para te ajudar. Por isso, inscreva-se clicando no botão abaixo para não perder nossos próximos vídeos. Vamos com tudo! Para chegar à ilha, a maioria dos viajantes opta por voos internacionais que aterrissam no Aeroporto Internacional Sir Siwu Sagur Ramgoolam, localizado próximo à capital Port Louis. As principais companhias aéreas oferecem conexões diretas partindo de grandes cidades como Paris, Londres e Dubai. No que diz respeito ao custo de vida, Maurício é conhecida por oferecer uma experiência que pode se adaptar a diferentes orçamentos. Embora não seja um destino extremamente barato, afinal, é um dos principais destinos de luxo do planeta, também é possível visitá-la sem gastar uma fortuna. A qualidade de vida na ilha é, em geral, alta, com serviços bem avaliados e uma infraestrutura turística muito bem desenvolvida. As acomodações de padrão médio em Maurício custam, em média, entre 70 e 150 dólares por noite, dependendo da localização e das comodidades oferecidas. Quando se trata de alimentação, os preços também variam. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode sair por cerca de 50 dólares, enquanto um café em uma cafeteria local custa, em média, 2 a 3 dólares. Essas faixas de preços tornam Maurício acessível a diferentes tipos de viajantes, embora seja recomendável planejar com antecedência para aproveitar as melhores ofertas. Para quem está com o orçamento mais apertado, também existem ótimas alternativas econômicas. Além dos hotéis de médio porte, a ilha conta com uma boa variedade de albergues e acomodações simples, com diárias que partem de aproximadamente 20 a 40 dólares por noite, ideais para quem viaja no estilo mochilão.
Viajar de forma independente pode ser uma maneira eficaz de economizar. Optar pelo transporte público, alugar uma moto ou fazer refeições em mercados locais e restaurantes mais simples permite que você desfrute de Maurício a preços muito mais acessíveis e ainda viva uma experiência mais autêntica e próxima dos moradores locais. Devido à sua alta qualidade de vida, à infraestrutura turística bem desenvolvida e a um ambiente considerado seguro, Maurício se destaca como um dos países mais seguros da África. A tranquilidade e estabilidade da ilha permitem que os viajantes explorem e aproveitem suas maravilhas com confiança. Portanto, se você está pensando em visitar este país encantador, não precisa se preocupar com a segurança. Maurício te espera de braços abertos, pronta para oferecer uma experiência inesquecível e livre de preocupações. Do Controle Sem Lei, esperamos que este vídeo tenha te ajudado a descobrir e se encantar com Maurício, uma das joias mais fascinantes e ainda desconhecidas do planeta. Se gostou, não hesite em deixar um bom like e um comentário. Essa é a melhor forma de nos apoiar e garantir que a gente continue trabalhando toda semana para te trazer conteúdos tão interessantes quanto este. Confira agora mesmo o próximo vídeo abaixo para continuar explorando as belezas e curiosidades de um dos lugares mais incríveis do mundo. Clique e aproveite. Você vai adorar!